Quero agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando através dessa live. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, você que está aí na sua casa, no seu celular, na sua televisão, acompanhando esse culto, celebrando ao Senhor conosco. Nós glorificamos a Deus pela sua vida também. E eu quero dizer a você, meu irmão, que está aqui nesse culto presencial, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E hoje Deus tem uma palavra especial para abençoar o seu coração. Você crê nisso? Então diga: eu recebo a palavra de Deus na minha vida. Amém? A palavra do Senhor é alimento, a palavra do Senhor é o sustento para a nossa alma, para a nossa fé. E tão importante como a palavra de Deus é importante também o que nós vamos fazer nessa noite, que é celebrar o sacramento da Santa Ceia, de nós estarmos chegando diante de Deus para experimentar essa manifestação da profunda comunhão dos filhos de Deus com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa noite. E nós somos convidados e temos esse grande privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu quero ler um texto da Bíblia com você, mas antes eu quero contar para você uma história de um homem chamado John Harper. Ele era um grande pregador, um pastor, evangelista, que Deus usou para ganhar muitas almas na Escócia. E ele, com um ministério profícuo, ele recebe um convite de um outro grande avivalista chamado D.L. Moody, da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E então, John Harper, ele tenta comprar suas passagens para fazer essa viagem em um determinado navio. Ele não consegue, mas ele consegue comprar as passagens numa outra embarcação, cujo nome era Titanic. Titanic. Você conhece a história? Você sabe que o Titanic, ele sai das margens do oceano que banhava a Europa, ali a Inglaterra, no dia 10 de abril. E então ele vai se movendo pelo Oceano Atlântico, 4 dias de viagem, e o Titanic, ele bate contra uma grande pedra de gelo, um iceberg gigantesco, e infelizmente essa embarcação ela é partida ao meio e afunda, e milhares de pessoas, centenas de pessoas acabam perdendo as suas vidas ali, naquele lugar. John Harper estava junto com esses tantos e tantos tripulantes desta embarcação que acaba perdendo a sua vida. Mas naquele instante em que ele junto com tantas e tantas outras pessoas, lançado às águas geladas do Oceano Atlântico, John Harper, como pastor, como homem apaixonado em ganhar vidas para Jesus, ele então, tomado ali pelo seu colete salva-vidas, ele vai se movendo de um escombro para outro, ele vai se movendo de um pedaço de madeira aqui e acolá, e ele vai chegando de pessoa em pessoa que estavam ali dentro daquela água gelada, e ele tem uma palavra de salvação para essas pessoas, quando ele diz: você tem certeza da sua salvação? E encontra muitas pessoas dizendo a ele: não, eu não tenho certeza. E ele traz uma palavra lá de Atos 16:30, quando ele diz: confia no Senhor e Deus salvar, e Jesus vai salvar você e a sua casa. Deus vai salvar a sua alma e vai salvar a sua casa. E então ele vai de pessoa em pessoa, até que ele vê um rapaz um pouco longe dele, e ele grita bem alto para esse moço, dizendo: olha, você tem certeza da sua salvação? Você vai estar com o Senhor quando você se despedir desta vida. E naquele momento de desespero, aquele rapaz não tem a certeza, a convicção de onde ele estaria, passando por aquela situação tão difícil que poderia levá-lo à morte. Ele diz: eu não tenho certeza da minha salvação. E John Harper, reverendo John Harper, um pastor batista, mais que depressa diz a ele: entrega a sua vida para o Senhor. Entrega a sua vida para o Senhor. Jesus pode salvar a sua vida, Jesus pode salvar a sua família. Confia nele
entrega a sua vida para o Senhor. E o John Harper vai e continua, e voltando a esse moço: você tem certeza da sua salvação? E o moço ainda diz para ele: não, não tenho. Ele, mais que depressa, tira o seu colete salva-vidas, entrega para esse moço: você precisa mais disso do que eu. Você precisa mais disso do que eu. John Harper continua a sua missão ali, pregando o Evangelho àquelas pessoas que estão se congelando dentro daquela água. E ele, felizmente, foi acometido de uma hipotermia. Seu corpo vai ficando gelado, até que seu coração para e a vida dele é ceifada nesse terrível acidente. Mas até o último suspiro, John Harper abriu seus lábios para dizer: confia no Senhor. Ele pode salvar a sua vida e a sua família. Hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre confiar em Deus. No mundo em que nós estamos vivendo, nas lutas que nós temos enfrentado, as injustiças que nós temos vivido, muitas vezes nos fazem pensar que talvez não haja esperança. Mas eu quero lhe dizer, há esperança. Porque quem tem Jesus no seu coração sempre terá esperança. Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Ou seja, até mesmo a morte, ela perde o seu poderio diante de Cristo. Porque aqueles que têm as suas vidas ceifadas aqui na terra, terão a esperança de viver a eternidade com o Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Dizia reverendo John Harper, nas águas geladas do Atlântico, diz a palavra de Deus ao meu e ao seu coração nessa noite. Mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo de número 37. E nós vamos fazer a leitura nesse Salmo, do versículo 1 até o versículo 11, aonde nós podemos ler assim: não te indignes, ou seja, não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele, o Senhor, satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele, o Senhor, fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Esse texto, meus irmãos, fala para nós a respeito de duas pessoas. O salmista que traz diante de si, esse é um salmo atribuído a Davi. E Davi foi um homem que enfrentou a injustiça do seu rei Saul. Davi foi um homem que enfrentou grandes batalhas, sofreu perseguição, viu a justiça e a injustiça serem praticadas. Davi foi um homem que presenciou muitas questões difíceis, muitas lutas que parecia interminável, muitas lutas onde ele não sabia necessariamente se seria vencedor, se sairia vivo ou não.
E Davi, um homem experimentado, depois de enfrentar tantas e tantas batalhas, ele é capaz de escrever este salmo para que eu e você aprendamos algo que ele aprendeu em meio às suas lutas, em meio às suas guerras. Ele aprendeu a confiar no Senhor. E é interessante, meus irmãos, que o inimigo tem utilizado de muitas maneiras para fazer com que o nosso entendimento, os nossos olhos se desviem de um lado para outro, assim como os olhos de Pedro se desviaram quando ele andava milagrosamente sobre as águas, mas ao invés de continuar olhando para o Senhor, Pedro começou a olhar para as grandes ondas que se formavam ao seu redor e ele teve medo e afundou. Queridos, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, quando nós passamos a desviar o nosso olhar de Jesus, para começarmos a olhar o que está acontecendo à nossa direita, à nossa esquerda, para vermos a grama do vizinho mais verde, para vermos a família do vizinho mais feliz, quando nós passamos a olhar para a vida de determinadas pessoas que nos parecem um tanto quanto injustas, que parecem um tanto quanto erradas, mas essas pessoas estão indo, estão prosperando, quando nós paramos para olhar, meus irmãos, aquilo que está acontecendo à nossa volta e deixamos de olhar para Jesus, assim como Pedro, nós vamos afundando no mar da vida. O Salmo de número 37, nesses 11 versículos, ele quer nos ensinar algo profundamente importante ao nosso coração. Ele diz: confia nele, confia no Senhor. A paga, o resultado de cada um, Deus dará. A questão, o grande segredo para vivermos bem é olharmos para Jesus. O grande segredo, meus irmãos, é nós entendermos que Deus tem um trato com cada um de nós, porque cada um de nós somos pessoas diferentes e Deus é o Senhor do tempo. Há uma expressão na Bíblia que é kairos ou kairos. E essa expressão serve para determinar de que Deus está no controle do tempo e da história. De que Deus olha para cada um de nós para nos dar, no tempo dele, todas as coisas que eu e você precisamos. Quando Pedro vai ministrar uma palavra de esperança ao coração das igrejas da Galácia, da região da Galácia, Pedro vai ministrar ao coração daqueles irmãos, na primeira carta, no capítulo 5, ele vai dizer: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está ministrando a uma igreja que tem enfrentado suas lutas, suas perseguições, uma igreja que tem passado pelo fogo, diz lá no capítulo 4, a partir do versículo 12, diz que essa igreja está passando pelo fogo da provação. Mas ele diz: lança sobre o Senhor a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de você. Eu e você temos as nossas lutas, mas Deus é o Senhor do tempo. Ele põe fim às guerras, diz o Salmo 46. Ele põe termo à guerra. O Salmo 29 vai dizer que fala a voz do Senhor e a terra treme. Deus tem uma palavra, meus irmãos, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. E Deus tem um tempo no trato dele, meus irmãos, com cada um de nós. Jesus passou 40, o próprio Jesus, o Filho de Deus, passou 40 dias no deserto, até que ele então iniciasse um ministério profícuo, até então ele iniciar um ministério poderoso que iria mudar a terra, que iria mudar a humanidade, ia mudar a história do mundo. Elias foi para uma caverna, Moisés subiu o monte Moriá. Meus irmãos, há um tempo de Deus para que Deus trate com cada um de nós. O povo que poderia ter abreviado o tempo e ter vencido o deserto com menos tempo, passou 40 anos e uma geração ficou enterrada nas areias quentes do deserto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o povo que estava sendo liberto por Deus não conseguia se libertar do passado.
não conseguia se libertar do Egito. Por mais que eles caminhassem para frente, eu quero, com muito temor diante de Deus, eu quero que você abra o seu coração para ouvir o que eu vou te dizer. Por mais que o povo caminhasse para frente, o seu coração e os seus olhos olhavam para trás. Por mais que o povo estivesse experimentando a mão de Deus, empurrando eles para frente, eles ainda continuavam com o coração plantado no Egito. Não faça isso, meu irmão. O Senhor te convida para caminhar para frente. O Senhor te convida para olhar para o alto. O Senhor te convida para fazer como diz em Hebreus 12, meus irmãos. Olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Confia no Senhor. Pare de olhar à sua direita, à sua esquerda. Pare de olhar aquilo que está acontecendo na vida dos outros. Confia nele. O Salmo 37 diz, confia nele. Você pode repetir isso comigo? Confia nele. Do versículo 3 até o versículo 6, meus irmãos, nós vamos ver essa ênfase do Salmo 37. Ele vai usar algumas expressões como não te irrites, não te indignes, não te impacientes. Lá no versículo 1, no versículo 7, 8, ele vai dizer isso para nós. E ele vai nos dar um antídoto para isso. Ou seja, se não é para nós nos indignarmos com aquilo que está acontecendo no mundo ao nosso redor, se é para nós pararmos de olhar e ficarmos olhando e muitas vezes cobiçando aquilo que está acontecendo na vida dos outros, então o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer o seguinte: espera em Deus. Espera em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Confia em Deus e faze o bem. Alimenta-te da verdade. Você não precisa de esquema, você não precisa de um jeitinho. Deus te ama tanto que Ele vai abrir a porta que precisa ser aberta na sua vida. Deus olha para você e vê uma pessoa tão especial, aonde você pode confiar tão somente nele. Mais do que você depender de pessoas, você depende de Deus. Assim pelo menos deveria ser. Nessa noite, eu quero falar com você sobre isso. Sobre o grande desafio de confiarmos em Deus. Estava pesquisando alguns textos na palavra de Deus e eu encontrei em Provérbios, capítulo 16, um versículo tão maravilhoso. O versículo 3 que diz, confia no Senhor as tuas obras. Olha que interessante. Confia no Senhor as tuas obras. E os teus desígnios serão estabelecidos. Você está entendendo isso? Vou traduzir para você. O que você está fazendo, entrega para Jesus. E Ele vai fazer com que esse teu projeto se torne uma realidade. Ele vai fazer com que esse teu sonho se concretize. Ele vai fazer com que o trabalho árduo das tuas mãos prospere. Confia no Senhor, as obras das tuas mãos. Porque senão, meu irmão, você vai trabalhar, você vai correr, você vai fazer, mas você quer resolver pelas suas próprias forças, você pode chegar no final e se frustrar, com uma grande tristeza no seu coração, porque as coisas não deram certo como você gostaria que desse. Provérbios 16, 3 diz, confia as obras das tuas mãos ao Senhor e Ele fará com que os desígnios do teu coração se tornem reais, ou seja, aconteça, se concretize. Hoje Deus está falando comigo e com você, para confiarmos a Ele. E eu estava pensando já, há algumas semanas eu tenho pensado sobre isso, sobre a diferença de acreditar e confiar. Muitas e muitas vezes nós lemos essas duas palavras na Bíblia e elas são sinônimas. Mas eu estava pensando sobre que talvez haja alguma diferença entre acreditar e confiar.
Se eu perguntar à maioria das pessoas da cidade de Jataizinho se elas acreditam em Deus, elas dirão que acreditam em Deus. Mas se eu perguntar para essas mesmas pessoas se elas confiam em Deus, talvez diminua esse número de pessoas. Meus irmãos, sabe qual é a diferença entre acreditar e confiar? Todos vocês que estão aqui hoje acreditam em Deus, amém? Mas você saberá se você confia em Deus ou não quando o tempo mau chegar. Quando as adversidades baterem à sua porta. Quando as coisas começarem a faltar no seu dia a dia. Quando você olhar para a sua mesa e não conseguir ver o que você gostaria que estivesse ali. Quando você começa a olhar para a sua casa e a sua casa não está do jeito que você gostaria que ela estivesse. Que a sua família não está do jeito que você sonhou um dia que ela estivesse. Quando o seu trabalho não se torna um lugar de alegria, mas se torna um grande peso. Nessa hora, você saberá o quanto você confia em Deus e se você confia verdadeiramente no Senhor, porque nesta hora a vontade que você terá será de desistir, de abandonar, de abraçar o fracasso e se afundar com ele nas terríveis ondas do mar assustador da vida. A diferença entre os que acreditam e os que confiam no Senhor é que aqueles que confiam no Senhor não desistem. Aqueles que confiam no Senhor perseveram, porque sabem que a última palavra continua sendo de Deus. Sabem e confiam que a sua história está nas mãos de Deus e que Deus está dirigindo cada passo, que Deus está dirigindo cada momento e que Deus será o seu sustentador, Deus será o seu Deus providente, que vai estar com ele para sustentá-lo nos momentos mais difíceis e mais cruéis que ele há de enfrentar na sua vida. Confiar em Deus significa entregar a Ele todas as coisas. Quando você diz, eu confio a Deus a minha vida, você está dizendo, eu estou entregando a minha vida a Ele, porque Ele sabe o que fazer. Quando você se casa, você confia os seus sentimentos, você confia a sua vida à pessoa com quem você está se casando. Quando você toma seu filho nos braços, você está tomando uma grande responsabilidade, porque aquela criança está totalmente à mercê das suas atitudes. Não há outra coisa que essa criança possa fazer, tamanha é a sua posição indefesa. Não há o que fazer. O salmista, no Salmo 131, ele diz, como criança agitada se aquieta no colo da sua mãe, assim é minha alma para comigo, diante do Senhor. Nessa noite eu digo a você, confia nele. Confia ao Senhor os seus sonhos. Confia ao Senhor suas necessidades. Confia ao Senhor as suas lutas. Como diz Pedro, porque Ele tem cuidado de vós. Termino lembrando a história do reverendo John Harper. Esse homem confiava a sua vida em Deus completamente, ao ponto de tirar o seu colete salva-vidas nas águas geladas, sabendo que aquilo poderia custar a sua vida. Mas como o apóstolo Paulo dizia, bem sei em quem eu tenho crido. Aquele pastor sabia que a sua vida, o seu ministério, havia lhe ensinado algo nos anos em que ele teve a oportunidade de servir ao Senhor. Ele sabia em quem ele tinha crido a vida toda. E ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Ele confiava tanto em Deus, que ele poderia morrer como de fato morreu. E mesmo assim, a sua vida estaria segura nas mãos de Deus. Deus, queridos, é aquele que cuida da nossa vida aqui na terra e que cuidará da nossa vida depois daqui.
Se a sua vida está nas mãos de Deus e se você confia nele, a Bíblia diz, o mais Ele fará. Se você confia em Deus, meus irmãos, até mesmo a morte terá menos importância, porque estar em Deus, confiar no Senhor, nos dá a oportunidade de passarmos a eternidade para estarmos com o Senhor eternamente, plenamente, totalmente nele. Qual é o seu medo? Qual a sua angústia? Pare de olhar para os lados. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Seus amigos não são o seu padrão. As pessoas que te feriram não são o teu padrão. As pessoas que te abandonaram não são o teu padrão. Seu padrão é Jesus. Olhe para Jesus. Confia nele. E o mais Ele fará. Reverendo John Harper confiou no Senhor. Entregou o seu colete àquele moço. Diz a história, meus irmãos, que aquele moço, depois da experiência que ele teve nas águas geladas do Atlântico, naquela noite de 14 de abril, se tornou um grande cristão que deu testemunho em muitas igrejas. E ele disse, aquele homem teve a coragem de confiar em Deus para entregar o seu colete a mim, para que hoje eu tivesse a oportunidade de confiar no Senhor. Até onde vai a sua fé, meu irmão? Até onde você confia em Deus? Feche os seus olhos um instante. Há um hino que diz, mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo, é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, mas eu sei que Cristo é o meu Senhor. Senhor, nessa noite nós oramos. Senhor, nessa noite nós nos achegamos diante de Ti porque nós cremos no Senhor. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos diante de Ti pedir que o Senhor nos ajude a darmos mais um passo, de não apenas acreditar, mas de confiar a Ti a nossa vida e a nossa história. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, e pedimos, tem misericórdia de nós. Senhor, oramos agora e te pedimos, Senhor, não permita que os nossos olhos estejam focados à nossa direita, à nossa esquerda, na vida daqueles que não é padrão para nós, mas ajuda-nos, Senhor, a caminharmos para frente, a olharmos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Senhor, não há decepção tão grande, que não haja cura quando nós olhamos para a cruz, porque diz a Tua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades estavam sobre Ti, as dores e as enfermidades do corpo, da alma, as tristezas da vida, as preocupações do dia a dia. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, diante do Senhor, diante da mesa da Santa Ceia, para pedirmos, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, nos ajuda, Senhor, a entregarmos os nossos sonhos, mas também entregarmos a nossa história ao Senhor, para que o Senhor governe a nossa vida hoje e para todos sempre. Amém.